36 anos após o fim do romance, Miriam Hills finalmente quebrou o silêncio e revelou a verdade por trás da separação com Roberto Carlos. Ciúmes do rei, ensaios sensuais e um segredo chocante escondido por anos. Hoje você irá descobrir o lado oculto dessa história de amor dos anos 80. Atriz e apresentadora de televisão, Miriam Hills nasceu em 10 de novembro de 1958, em Belo Horizonte, mas viveu boa parte da infância na cidade mineira de Guanhães, ao menos até se mudar com a família para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Com apenas 17 anos, a jovem venceu um concurso de novos talentos no programa de Moacir Franco, que lhe rendeu como premiação sua primeira aparição na televisão na novela O Feijão e o Sonho, da Globo. Esse foi o pontapé inicial para uma carreira artística impulsionada pela beleza, carisma e talento. Logo em seus primeiros anos como atriz, Miriam conquistou papéis marcantes em novelas de sucesso, como a icônica Escrava Isaura, Marrom Glacé e Coração Alado. Mas no início da carreira também chamou atenção por ensaios sensuais. Primeiro na revista Louis, em 1977, depois posando sem roupa em ensaios para a revista Ele e Ela em 1978. Na década de 80, ainda como destaque, ela se tornou apresentadora do video show e interpretou personagens emblemáticas como Gabriela em Tititi e Ana Eugênia em Bambolê. No entanto, após esse trabalho, a frequência com a qual Miriam Hills era vista na televisão começou a cair, mas um fato que sem dúvidas manteve o nome da atriz em evidência na mídia ao longo dos anos 80 e posteriormente foi seu relacionamento com o cantor Roberto Carlos. Isso porque Miriam e Roberto protagonizaram uma história que parecia saída de cinema. A atriz, que era fã incondicional do cantor, assistiu a um show do rei em São Paulo com apenas 15 anos, no qual teve a impressão de que ele olhava diretamente para ela durante a apresentação, algo que ela só confessou anos mais tarde. O tempo passou e anos depois eles tiveram o primeiro encontro de forma totalmente casual durante um voo entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Miriam, que na época tinha vencido o concurso de talentos, contou que poucos meses depois de fazer o teste para o Moacir Franco Show, entrou na ponte aérea e se sentou na janela. Foi quando notou uma pulseira onde estava escrito Roberto Carlos. Ele olhou para ela e falou: "Eu te conheço, você é aquela menina que ganhou o programa do Moacir, eu torci por você." Eles se apresentaram, mas o avião precisou pousar em Campinas. Assim, o rei gentilmente ofereceu carona a Miriam até São Paulo. Apesar da vergonha inicial, a jovem aceitou e eles conversaram bastante durante o trajeto. E após deixar Roberto Carlos em casa, o motorista do cantor levou Miriam até em casa, no Jardim São Paulo. Em 1978, 8 meses depois do primeiro encontro oficial, Miriam Hills foi escalada de última hora para apresentar o Globo de Ouro, o que ocasionou um novo encontro entre os dois nos bastidores do programa. Já no fim do ano, eles mais uma vez se encontraram na Globo. Naquele momento, Roberto já havia se separado de sua então esposa Nice. Assim, ele prometeu ligar para Miriam e conseguiu seu número com Boni, mas só conseguiu falar com a jovem em abril de 1979, tarde da noite. Aí eu atendi meio sonolenta. "É? Alô, posso falar com a Miriam?" Falei: "Quem é? O Roberto Carlos?" "Filha, essa hora da noite passando trote?" Puxa, ela sonolenta até pensou que era trote quando ouviu, mas não era. De fato, o rei estava do outro lado da linha, e dali nasceu um convite para um show no Canecão, algo que deu início ao relacionamento do casal que ficaria junto por 10 anos. Eles mantiveram o namoro em segredo por cerca de um ano a pedido de Roberto, para preservar a intimidade. Não é para menos que a família da atriz só ficou sabendo meses depois. "Ficamos namorando 1 ano sem falar para ninguém, não sei como é que a gente conseguiu, não." O relacionamento informal e reservado mostrou a cumplicidade entre os dois. Inclusive, Miriam costuma recordar com carinho ao falar da relação. "Era menina, virei adulta com ele. Daria um excelente filme só de coisa boa, de momentos bons, de aprendizado, de conhecimento espiritual. E aprendi muita coisa com ele. Aprendi a ter um pouco mais de paciência, a ser menos ansiosa, a dormir com aquela proposta de trabalho, a pensar. Você já respondia rápido, era ansiosa, é tudo rápido." Em outra entrevista, ela chegou a declarar: "O Roberto foi o grande amor da minha vida. Ele me ensinou que tem que dormir, pensar. Ele estudava a Bíblia. Fui aprendendo com ele a importância disso. Ele era um marido excelente, companheiro, amigo.
E mesmo enfrentando o assédio da mídia com fotógrafos e repórteres que seguiam cada movimento do casal, Miriam lembra que dentro de casa eles eram apenas um casal apaixonado. Ele cuidadoso, carinhoso e caseiro, ela feliz e realizada por estar ao seu lado. Mas apesar de todo o romantismo que envolvia o relacionamento de Miriam Hills e Roberto Carlos, o período também foi marcado por polêmicas, boatos e pressões externas. Por ser uma figura pública, considerado o rei da música brasileira, tudo o que envolvia Roberto despertava curiosidade e especulação. Assim, ao lado dele, Miriam também se tornou alvo de holofotes que muitas vezes não eram tão glamurosos assim. Um dos pontos mais comentados na época dizia respeito ao ciúme do cantor. Miriam inclusive contou em entrevista que Roberto não gostava que ela beijasse outros atores nas novelas e chegou a proibir algumas cenas mais românticas em seus trabalhos na TV. Ele chegou até a compor a música A Atriz como uma homenagem a Miriam Hills, na qual retratava o ciúme que sentia dela em sua arte. Mas essa postura acabou alimentando os rumores de que existiam conflitos nos bastidores entre a carreira artística da atriz e o desejo do cantor de resguardar sua imagem e privacidade da relação. Uma polêmica dizia respeito ao fato de o casal ter morado junto antes do casamento. Anos mais tarde, Miriam confessou que se arrependeu da decisão. Foi errado morar junto sem casar. Na época eu não tinha maturidade para entender. A revelação soou como uma confissão íntima de que a relação, embora marcada pelo amor, enfrentava choques de valores e expectativas pessoais. A mídia também explorava os boatos de separação, muitas vezes baseados em suposições de desentendimentos, diferenças de estilo de vida e, sobretudo, a diferença de idade entre os dois. Os boatos sobre o sonhado casamento também ocorriam, afinal o casal não tinha oficializado a união ainda. Em uma ocasião, teria circulado uma informação de que os dois se casariam de forma discreta, quase escondida em Brasília, mas a mídia teria descoberto o nome deles e espalhado a notícia, o que atraiu a atenção dos fãs, levando Roberto a cancelar tudo. Outro episódio que marcou época foi a repercussão dos ensaios sensuais já mencionados feitos por Miriam para revistas masculinas no fim da década de 70. Roberto, incomodado, chegou a comprar todos os exemplares que conseguiu encontrar para preservar a imagem da companheira. Décadas mais tarde, ela admitiu se arrepender de aceitar os convites e reconheceu que a atitude do cantor demonstrava o cuidado que ele tinha com ela. Fiz, mas assim, é um momento da minha carreira que eu não tenho saudade. Não foi confortável fazer. Ainda bem que não era nua completamente naquela época. O anúncio da separação no início da década de 80 foi recebido como um choque para fãs e imprensa. O casal, no entanto, manteve a discrição. Em vez de entrevistas explosivas ou trocas de acusações, preferiram o silêncio e o respeito mútuo, deixando espaço para que rumores continuassem a circular sem confirmação oficial. Assim, a relação que começou como um conto de fadas aos olhos da mídia também foi cercada por controvérsias e detalhes não revelados, o que só contribuiu para eternizar o romance como um dos mais comentados da história da música e da televisão brasileira. Depois do fim do relacionamento com Roberto Carlos, Miriam encontrou novas paixões e realizou o grande sonho de ser mãe, um desejo que havia impulsionado o fim do casamento com o rei, pois em 1989 iniciou um relacionamento com o cirurgião plástico Edmar Fontoura e no ano seguinte decidiu morar com ele em Los Angeles, onde atuou como correspondente internacional de cinema para a Rede Manchete. Sim, foi apenas em 28 de outubro de 1996, no Rio de Janeiro, que Miriam deu à luz ao primeiro filho, Edmar Rios Fontoura, de parto normal no Rio. Mas seu relacionamento com Edmar Fontoura terminou em 1998 por divergências conjugais. Pouco depois, em 1999, Miriam começou a namorar o ator André Gonçalves, com quem teve uma conexão intensa. Após apenas 3 meses, ele passou a morar com ela na mesma casa, já compartilhada com o filho. Surpreendentemente, em 2001, Miriam engravidou novamente e, em 6 de dezembro de 2001, nasceu seu segundo filho, Pedro Arthur Rios Gonçalves, também de parto normal no Rio. Mas seu namoro com André terminou de forma amigável em 2002. Em paralelo a isso,
Miriam seguia numa trajetória profissional iniciada no começo dos anos 2000, ligada à comunidade Canção Nova, uma expressão do movimento católico de renovação carismática. Assim, se tornou parte do quadro de funcionários da Fundação João Paulo I. Ela permanece até hoje no grupo religioso, participando de programas de rádio, internet e da emissora católica Canção Nova. Miriam também lançou um livro onde conta muito sobre a sua conversão à fé católica. Já em 2010, ela foi eleita deputada estadual pelo PDT, no estado do Rio de Janeiro. No ano seguinte, gerou polêmica ao fazer comentários que associavam a homossexualidade à prática criminosa envolvendo adultos e crianças. Em 2017, Miriam lançou um novo livro pela Canção Nova, relatando um milagre que vivenciou com um de seus filhos. E desde 2018, ela mora em seu apartamento em São Paulo com seu filho mais novo, Pedro Arthur Rios. Enquanto o mais velho, Edimarzinho, prefere permanecer no Rio com o pai. Neste mesmo ano, ela integrou o elenco da novela As Aventuras de Poliana, no SBT. E foi apenas em 2019, após muito silêncio, que Miriam finalmente revelou o verdadeiro motivo do término com Roberto Carlos. Ela fez isso em forma de um desabafo sincero, tardio e íntimo, no qual esclareceu décadas de especulação. Enquanto concedia a entrevista no canal Na Lata, de Antônia Fontanelli, Miriam revelou que o casamento chegou ao fim porque Roberto fez uma vasectomia sem que ela soubesse. Eu me separei sofrendo, amando. Ele fez vasectomia e eu queria ser mãe, ela confessou, alegando que o rei nunca revelou essa decisão por medo de perdê-la. Assim, o silêncio dele era uma tentativa de proteger o relacionamento deles. Ela contou ainda que tentou reatar depois da separação, já que para ela o amor ainda existia. Mas Roberto já estava num novo relacionamento com Maria Rita. Assim, o momento havia passado. Pouquinho depois da nossa separação eu quis voltar. O amor era muito forte. Miriam foi clara. Quis voltar. O amor era muito forte. A atriz ressaltou que, embora o carinho entre eles permanecesse, aquela foi uma decisão individual e difícil, mas necessária para sua felicidade e realização pessoal. Essa revelação esclareceu que não houve traição ou intrigas. Ao contrário, a separação de Miriam Rios e Roberto Carlos foi um impasse profundo para a atriz. O desejo de ser mãe versus a impossibilidade imposta por um processo mantido em segredo. O silêncio do rei falou mais alto que qualquer briga, criando uma lacuna que se tornou insustentável. Para muitos, foi uma decisão madura, dolorosa, que ainda hoje reverbera como expressão de coragem de quem precisa amar e ser amada, mas também de ser fiel aos seus sonhos mais íntimos. E mesmo após a separação, o que prevaleceu entre Miriam Rios e Roberto Carlos foi o respeito e o carinho mútuo. Em entrevistas mais recentes, a atriz fala do cantor com ternura, reconhecendo o rei como um dos maiores amores de sua vida. Ela afirma que, embora tenham seguido caminhos diferentes, a relação deixou aprendizados valiosos, tanto espirituais quanto pessoais. A gente se separou amando, não brigados. Tem um carinho enorme, uma gratidão eterna, declarou em um de seus depoimentos. Hoje, Miriam olha para o passado com serenidade. Enxerga aquele capítulo como parte essencial de sua jornada. Uma escolha difícil, mas que lhe abriu espaço para viver a maternidade, algo que tanto desejava. Seus filhos, Edmar e Pedro Arthur, são o maior motivo de orgulho e representam a realização do sonho que motivou a sua decisão lá atrás. Aos 66 anos, Miriam Rios não está afastada da mídia, mas aparece pontualmente em entrevistas e participações especiais, sendo principalmente associada à fé católica e vivência como missionária. Longe de escândalos, transmite a imagem de uma mulher madura, de fé sólida, que valoriza a família e o legado de sua trajetória artística. E você? Lembrava desse romance tão comentado nos anos 80? O que mais te surpreendeu? Me conte nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei.